Não, com certeza foi o ajuda do tratamento psicológico e também o cirúrgico. Porque eu me lembro que quando eu fiz a cirurgia do palato, eu já me soltava mais, mesmo ainda não estando 100%. Então, eu falo que foi um trabalho em conjunto, né? O cirurgião, a psicologia e a fonoaudiologia. Esses três foram de extrema importância para mim conseguir virar essa chave e não me importar mais com nada. Isso. Bem-vindos ao Atlas Lipcast. Muito boa noite. Estamos em direto, mais uma segunda-feira, Atlas Lipcast, reunidos aqui para conversar com vocês sobre fenda labiopalatina e, como de costume, já com convidados. Bem-vindos todos, então, ao Atlas Lipcast, aqui o nosso ponto de encontro das segundas-feiras. A gente ainda continua à procura de um nome para as nossas lives. Agora, eu hoje coloquei como título da live Atlas Lipcast Live. Então, Buenas aqui noches. está, Tia Maia. Buenas noches, Tia Maia. Oi, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todos que estão se juntando a gente aqui. Será que o nosso convidado já está online? Já está por aqui? Hoje vai ser dia de história, né? Com um fissurado muito especial. É verdade. Né? É criador de conteúdo sobre fissura, fala muito, ele posta muita informação, é uma pessoa muito, muito legal. Que conheci aqui pelo Instagram, né? E além de bem informado, é uma pessoa com um ótimo astral, né, Tia Mai? É uma pessoa muito. que tem uma onda muito bacana, ele tem conteúdos bem interessantes, assim, muito divertidos, e que com certeza acabam por alegrar um pouco os dias das pessoas que tenham ou que não tenham fenda labiopalatina, porque ele realmente tem uma energia muito boa. Ainda não está Exatamente. conectado. Estamos aqui a fazer o nosso compasso de espera para começarmos a nossa conversa com o convidado de hoje. Vamos falar sobre histórias de vida, histórias que fazem parte da trajetória de um fissurado e numa abordagem de alto astral, uma abordagem de transformar aquela história que quando a vida nos dá um limão, a gente faz uma limonada, né? E transforma as coisas em energia boa. E é isso que o nosso convidado de hoje faz, exatamente. Transforma as energias em energias boas e produz muito conteúdo. Mas é interessante, Tia Mai, porque o Maurício, ele, para além do conteúdo de envolvimento, com uma boa disposição, ele também traz muita informação, ele também traz informações sobre o tema em si, sobre questões que as pessoas, que provavelmente ele próprio já terá tido em algum momento. Ele esclarece dúvidas, ele fala sobre os hospitais que fazem tratamento de fissuras e sempre está bem disposto a responder qualquer dúvida, qualquer coisa que aparece aí nas redes dele, ele cria um vídeo maravilhoso. Então, se alguém tiver alguma pergunta para a gente, pode aproveitar o chat, né? E fazer. Exatamente. Porque é para isso que a também, gente faz as lives. Exatamente. Uhum. E também podem fazer aí, partilhar a live Exatamente. com as outras Compartilhem a pessoas. live que está começando aqui. Exatamente. E hoje à noite vai ser muito legal. Vamos conversar sobre assuntos muito interessantes. Olha aí o nosso convidado, Oi! finalmente. Oi, boa noite. O Maurício chegou. Consegui. Boa noite, Maurício. Bem-vindo, bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Agora quero conversar com o Maurício. Maurício, foi difícil a tua chegada, mas finalmente tu chegaste. Eu estava aqui a comentar com a Tia Mai aquilo que tu acabaste por trazer logo da entrada, que é exatamente esse sorriso aberto, essa boa disposição
E é super, super interessante a gente poder começar uma conversa que vai falar de uma história com alegrias e com dificuldades, mas começar sempre com esse sorriso. Essa é a tua marca de boa disposição, né, Maurício? É, me ouve direito? Consegue me Sim, ouvir? Consigo. Então, eu demorei a entrar porque tive um problema no celular bem na hora da live, mas eu consegui, graças a Deus. Já tranquilo. estamos Sempre juntos, é, já é estamos para aqui. pôr um pouquinho de emoção, né, também. Então, isso, já estamos ansiosos para conhecer mais da É, tua história, mais sobre você. Conte um pouquinho qual cidade você nasceu e aonde você mora agora. tá travando um pouquinho, né? Em qual Voltou. cidade você nasceu? Então, eu nasci em São Paulo, né? Eu nasci em São Paulo, ou a mistura de lábio e palato. A de lábio foi unilateral, a de palato foi completa. E aí, acho que com 2 semanas mais ou menos de vida, eu já fui encaminhado para o Hospital São Paulo. Hoje lá eu fiz a primeira cirurgia de lábio. E aí, depois que passou isso, deu a pausa. Mas aí a gente tentou voltar com o tratamento e não conseguia, né? Até porque a médica meio que se recusou a voltar com o tratamento lá no Hospital Santa Marcelina. E aí foi passando os anos e eu vim morar em Pernambuco, no interior. E aí depois eu postando a internet, né? Aí eu consegui entrar no grupo pelo WhatsApp e lá eu consegui retornar ao meu tratamento em Recife, em 2018. 18. E aí, lá no IMIP em Recife, eu consegui fazer a cirurgia do lábio, a do enxerto, a plástica do lábio, ter acompanhamento psicológico, fonoaudiólogo ou dentista, e agora eu vou iniciar o otorrino. Tá. Interessantíssimo. A cirurgia do Amém. palato foi feita com quantos anos? A do palato foi com 25 ou 26, eu acho. Meu Deus, Então, tanto tempo depois. É, 26 anos depois, né, da primeira cirurgia. E isso tudo se deveu à mudança, Maurício? Foi o fato de teres mudado de São Paulo ou foi a tal intercepção que a médica realizou no seu tratamento? Foram as duas coisas, na verdade. Porque ela meio que se recusou, né, porque ela teve medo. Porque, segundo a minha mãe, na primeira cirurgia, eu acho que eu demorei pra acordar. E aí ficou meio nervosa, né? E aí, quando eu retornei para essa mesma doutora 11 anos depois, eu tinha 11 anos, aí ela fez os exames, fez toda aquela preparação e depois não chamou para operar. tá. O problema daquilo que o Maurício está a referir, e é bom que todas as vezes que houver oportunidade a gente volte a falar sobre esse assunto, é que o tratamento de fenda labiopalatina ele implica a aplicação de um protocolo multidisciplinar. Mas existe um protocolo, existe algum norte, alguma orientação sobre como e quando fazer cada um dos passos terapêuticos que está previamente estudado, caracterizado por esse sistema de tratamento que chamamos um protocolo de saúde. E normalmente, Maurício, uma cirurgia do lábio, uma queiloplastia, que é o nome técnico da cirurgia do lábio, ela é feita, dependendo dos protocolos, numa fase inicial do bebê, que vai normalmente a partir dos 3 meses, e depois a palatoplastia tem uma janela de aplicação ideal que começa nos 9 meses e vai até os 18 meses. Portanto, quando nós falamos de uma criança que cresceu durante toda a sua infância e adolescência com o palato não
reabilitado, isso certamente vai ser aqui um ponto de muitas das nossas conversas, porque certamente marcou bastante a tua trajetória, a tua infância e a tua adolescência. Ô, Maurício, Muito. a gente já vai chegar aí. Maurício, esse hospital onde tu foste tratado, os médicos, eles tinham alguma organização de equipe cirúrgica ou de equipe de tratamento, ou era uma médica especialista isolada que te atendia e tomava decisões sozinha? Olha, eu acho que eles tinham uma equipe, porém não tinha ninguém por trás, né? Tipo, hoje a gente tem a Smile Brain. Eu acho que na época não tinha ninguém aí por trás. Era só uma equipe ali no hospital, ou um especialista e pronto. Nada mais que isso. Certo. Tá. É. E como era a sua fala antes de fazer esse tratamento, assim, a cirurgia do palato? Olha, eu posso te falar que era bem pior do que hoje, viu? Mas é que Eu hoje acho dá que para hoje, entender certinho, você entendeu? Por isso que falo que eu é acho que, incrível que tendo a cirurgia de uma forma tão tardia, né? Você fale, seja super, assim, todo mundo consegue entender o que você fala, super Perfeitamente. certinho. Tem pessoas que por outras razões, né? Mesmo fazendo a cirurgia, quando são crianças, tem certas dificuldades para falar e às vezes fica até muito difícil de entender. Então, você imagina, é aí verdade. que a gente está falando, porque o tema principal era de dificuldades, de superação, né? E que você fez a sua cirurgia, para quem está chegando agora, a cirurgia do palato com 26 anos. E olha só como Foi o o falar. Maurício fala. Exatamente. Mas É você fez exatamente isso. Eu acho, terapia de fonoaudiologia ou só depois da cirurgia? então, a terapia de fonoterapia, ela só veio após a cirurgia do palato. Foi em 2019. Você 19. ficou sem terapia, sem fonoterapia até os 19 anos? Não, eu fiz a cirurgia no finalzinho de 2018, né? Aí eu tive todo aquele repouso, e foi mais ou menos de um mês a um mês e meio. Aí, quando eu terminei o repouso, eu já engatei na terapia de voz. Mas aí já foi no final de 2018 para começar 2019. Meu amigo, eu estou perplexo com a tua capacidade de desenvolvimento, com o trabalho que tu fizeste. É absolutamente É, admirável o resultado do teu trabalho. Do teu trabalho e da fonoterapeuta que trabalha contigo, é admirável que vocês conseguiram realmente recuperar pontos articulatórios, porque nós estamos a falar aqui, Maurício, é de um aprendizado da fala na realidade, porque sem as estruturas, nem sequer o Maurício podia fazer os exercícios de articulação dessas estruturas que estavam em falta. Então, a grande questão é que não foi só o aprender a usar essas estruturas, foi o aprender a usar essas estruturas tão tardiamente, que é uma coisa que o ser humano normalmente aprende ainda nos 2 primeiros anos de vida, que é colocar essas estruturas em funcionamento. E você ter recuperado esse tempo, e ainda por cima, num tempo absolutamente fantástico como esse, é impressionante. Maurício, se a tua fala, segundo aquilo que você descreve, e é perfeitamente compreensível que assim fosse, era mais complicada de perceber antes da cirurgia, então como é que foi a sua entrada na escola e os primeiros anos de escola? Como é que os professores, porque eu imagino que até na escola os professores teriam alguma dificuldade de saber como lidar com essa situação, não? É verdade. Eu me lembro que a minha mãe, quando ela foi me matricular, se eu não me engano, eles pediram para levar para uma escola que fosse tipo para alunos especiais,
porque eles achavam que não teria condição de ser inserido no meio dos alunos normais, né? Vamos dizer assim. Certo. E esse período de escola foi muito conturbado. Era briga quase todo dia, era diretoria, foi o Aue. Meu Deus. Foi o Aue. E os professores? Diversas vezes. Os professores tinham. Diversas vezes eu ia para a diretoria, porque às vezes alguém me imitava, né? E eu descia a mão. Aí eu ia para a diretoria. Então, né? Lei do olho por olho, dente por dente. Era tipo isso. Mas foi bem complicada essa fase de escola. Até a oitava série, mais ou menos. Aí depois eu fui para o ensino médio e já melhorou. Você notou melhoria? Mas melhorou por quê? Durante Porque o período você da adolescência? fez. Não, então, quando eu terminei o ensino médio todo, eu ainda não tinha feito a cirurgia. Eu acho que o que melhorou já foi a maturidade das pessoas, né? Porque já eram mais adultos. E você fez terapia psicológica, alguma coisa nesse meio período? Não, eu só comecei a fazer todo esse acompanhamento em 2018. Mas antes desse ano não tive psicólogo, não tive fono, não tive nada. Era só Deus mesmo. Deus e o braço. Então Deus foi você mesmo que. Deus. Foi você mesmo que se acalmou um pouco, que também entendeu um pouquinho mais o que acontecia com você, seus amigos que melhoraram e pararam de. Tá. Exatamente. Ô Maurício, vamos voltar um pouquinho atrás, mas desculpa, só fazer aqui um flashback um pouquinho maior, porque por aquilo que eu percebo dessa situação toda, os teus pais não sabiam da tua fenda antes de tu nasceres, foi não? Não, antes de nascer não tinha nem ideia. Foi o susto na hora que nasceu. E como é que foi então essa gestão familiar, quer dos seus pais, quer do restante da família? Como é que foi a recepção desse processo, Maurício? Eu diria que meio complicada, né? Porque sempre tem aquela visão torta, aquele preconceito mesmo, né? De julgamento. Não é uma coisa muito receptiva assim, não. E como, Até hoje, como né? seus pais acharam informações sobre seu tratamento, como te alimentar e esse processo todo? Então, essa fase inicial que teve, eu acredito que foi devido ao hospital que eu nasci e já encaminhou para o outro. Hoje eu já fiz essa primeira cirurgia. Mas parou aí e a gente tentou voltar, não conseguiu. E depois eu fui atrás e consegui. Claro. Mas não tinha muita informação, não. Nem para mim mesmo. Eu vi ter mais informação depois eu já retornei ao tratamento em 2018. E quando foi a primeira vez aí, que você viu alguém com fissura? Como você? A primeira vez foi em 2018, lá no hospital. Então, na sua escola não tinha ninguém, nem na sua cidade, alguém para você se identificar e falar, olha, eu nasci assim também. Não. Olha só. Não, achava que era só comigo, né? E o que você respondia quando alguém te perguntava? Tipo, o que você tem na boca? Porque você fala assim. Não. O engraçado era porque antes essa marca era mais forte, né? E aí algumas pessoas achavam que era mordida de cachorro. Aí era risada. Porque achava que era mordida de cachorro. Aí minha mãe explicava o que era. Tá. E era a tua mãe? Falava, não, ele nasceu da boca, e assim.
as pessoas, alguns tinham medo, outros se assustavam, não queriam ver, outros já pediam para ver, por curiosidade, né? Tia Mai, vê aqui uma questão Também, né? importante, Tem muito. que a importância da informação, não só para os pais, não só para os fissurados, mas também para os profissionais, porque a história que o Maurício refere é que ele vai ser operado com 2 semanas de vida. Eu não imagino com que estatuto ponderal é que o Maurício foi para o bloco, nem consigo imaginar ao fim de 15 dias, e essa é uma das razões por que os protocolos elegem a partir do 3º mês a queloplastia, é para a criança ter alguma capacidade já de ser submetida a uma intervenção cirúrgica com mais segurança, com melhores resultados. Talvez esse susto que eles passaram com o Maurício na recuperação da anestesia, talvez possa ter sido também falta exatamente de consultar um protocolo. E é da responsabilidade também dos profissionais procurar informação quando recebem um caso que não estão habituados a tratar, quando aquilo não é o dia a dia dessas pessoas. Mas essa situação gera depois um aspecto importante, e quando algum profissional nos ouvir nessas nossas lives, ter a noção do seguinte: fazer um tratamento pela primeira vez é muito importante nós nos cercarmos de todo o conhecimento, de todo o suporte que for possível, porque uma das coisas que aconteceu e que é triste e que eu lamento pela colega da cirurgia, pelo que ela passou, porque provavelmente o pavor com que ela ficou por não ter preparado adequadamente e passar por aquele momento de apuro em que um bebê não recuperava da anestesia, provavelmente foi determinante na forma como ela passou a ver esse processo cirúrgico da reabilitação da fissura, e na realidade o que houve foi um despreparo prévio para enfrentar essa situação. Então, os colegas todos que, quando encontrarem algum caso, procurem cercar-se de cuidados e de conhecimento para que o seu primeiro caso seja um caso de sucesso. Porque se você tiver um primeiro insucesso no primeiro tratamento que você vai implementar, muito provavelmente você não vai abraçar essa causa daí para frente com a mesma tranquilidade, com a liberdade de escolha. E provavelmente por isso essa médica acabou depois por rechaçar o tratamento do Maurício, e com isso acabou por prejudicar o desenvolvimento da reabilitação do Maurício. Então essa deixa é muito importante. Isso aí não é tão antigo assim, porque eu já sei assim de casos atuais e de equipes que fazem cirurgia com crianças recém-nascidas, ainda hoje. Então, sim, é um protocolo com o qual eu não concordo. A maioria das pessoas com que eu me cerco e aonde eu aprendi tudo não concordamos com essa abordagem, porque é um risco muito grande que a gente corre. Também os tecidos, eu nem imagino a dificuldade que deve ser operar um recém-nascido, o tamanho daquela criança. Então, é tudo bem complicado, começando desde aí. E outra, o risco cirúrgico que tem, o fato de afastar a criança tanto tempo durante uma cirurgia da mãe, essas horas que a criança passa numa anestesia geral, imagina uma intubação. Não é porque seja impossível, é que se for necessário, o neonatólogo faz. Mas para que correr esse risco se tem, assim, está comprovado com estudos, com artigos de longa data, que os tecidos têm uma melhor qualidade, que a criança está melhor preparada, enfim, muitas coisas que são melhores. Mas isso não é uma coisa tão longe assim. Não é porque o Maurício foi há muitos anos. Eu conheço crianças atualmente que foram operadas quando nasceram. Então, é uma coisa meio preocupante até. Não foi de todo sensato a pensar que poderia ser de forma leve o tratamento de um neonato com 15 dias. Mas provavelmente a desinformação às vezes leva a que as pessoas tentem raciocinar por uma bitola mais
simples e mais imediata de perceber que quanto mais cedo for corrigida aquela situação, a sensação de empírica é de que vai ser melhor. Mas mais do que a questão da pesquisa científica, existe já uma janela de provas clínicas de pacientes reabilitados em centros como o Hospital do Centrinho, como o Centrinho em Bauru, que tem um volume de reabilitações gigante e que faz uma enorme ajuda no sentido de promover que haja cada vez mais estatísticas, que essas estatísticas sejam cada vez mais evidentes no sentido daquilo que é o resultado melhor a buscar num processo cirúrgico, na aplicação de um protocolo. Portanto, não é só a questão dos estudos científicos para aquelas pessoas que têm sempre um pé atrás com os estudos e que dizem que o senso clínico também é importante. Eu concordo com isso tudo, as duas coisas são importantes e nós temos, tanto como a Tia May disse, os estudos a provar, como temos as evidências clínicas de centros especializados que fazem esse tipo de abordagem e que fazem uma abordagem menos aventureira, menos agressiva em termos de abordagem inicial. Maurício, e quando você fez a sua segunda cirurgia, eu acho que a gente já conversou isso, você, assim, aproveitaram e fizeram tudo, né, praticamente. Fizeram na mesma cirurgia o palato, o enxerto, foi isso, né? Não, o palato ele foi feito isolado, Tá. né? Porque foram 5 horas de cirurgia, só no palato. E aí, quando ele foi fazer o enxerto ósseo, aí sim eu pedi para fazer o lábio junto. E aí ele fez a reconstrução do lábio e a remoção da cicatriz. E ainda deu um retoque no nariz ainda. De brinde. O Maurício saiu bem renovado. E você, quando começou o seu tratamento ortodôntico? Ortodôntico foi em 2019, após a cirurgia do palato já. E daí até hoje, tipo, mudou muito? Você se sente agora melhor depois desse tratamento? Nossa, sim, eu tava vendo. Às vezes eu me olho no espelho hoje, né? E falo, nossa, como mudou meus dentes, né? Porque eu não tinha esse costume de olhar porque me irritava a formação dos dentes. Mas melhorou, nossa, tipo, acho que uns 95% já, viu? E você que é tão alegre, você conseguia rir mesmo assim? Você não se sentindo tão... Não. Olha só. Até hoje eu tenho o costume de quando rir, com a mão na frente. Maurício, Então, aí... Às vezes... Pode falar, não, Tia, pode falar. Não, vai você. Maurício, eu queria também tentar entender aqui algumas questões, porque não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista social, porque isso é uma questão de identidade, não é? Muitas das pessoas que nos assistem ou são fissurados, ou têm familiares fissurados, filhos, netos e por aí fora. Quando o Maurício começa a ter a noção de si próprio, começa a entender a sua própria imagem, tem uma percepção e, como já referiu, colocava sempre a mão na boca quando ia se rir. O Maurício referiu que ainda faz isso. Todas as vezes que a gente o viu agora a sorrir, foi com um sorriso completamente aberto e desprovido de qualquer proteção. O que você acha que, mais do que na forma, será que alguma coisa a nível da questão emocional, do autoentendimento, será que o apoio da psicologia produziu alguma chave, mudou alguma chave no teu comportamento? Sim, com certeza. Eu costumo falar que antes da cirurgia e esse trabalho psicológico, eu não aparecia jamais, eu jamais estaria aqui hoje
falando nas câmeras, me mostrando e me expondo, porque eu ia gravar muito, eu não ia conseguir. E aí depois, ao longo desses 2 anos de terapia, eu já consegui virar muitas chaves, já consegui me livrar de muitos paradigmas, de muitas paranoias, né? Que tinha na minha cabeça e eu fui conseguindo me liberar mais. E hoje, por mais que eu ainda às vezes coloque a mão na frente, outras vezes não. Eu já me lembro que eu não sou mais aquela pessoa que eu fui lá atrás. Eu não preciso mais estar me escondendo como eu tinha ideia, né? Até pra me comunicar com as pessoas, eu não sei se era medo, se era vergonha, o que era. Mas eu tava de saco cheio mesmo. Porque eu sabia que se eu abrisse a boca, ia começar risadinha, imitação, lá. E aí, pra não me estressar, eu ficava calada. Qual é o tipo de agressão, qual é o tipo de bullying que as pessoas normalmente. Porque o Maurício acabou por ter duas situações que são muito passíveis de brincadeiras de mau gosto, de atitudes grosseiras, como a do bullying. Tem duas situações muito claras, que é a questão do lábio, mas tem a questão da fala. Não é só a questão estética, é a questão funcional. Dessas duas situações, qual é que o Maurício acha que foi mais determinante para as pessoas? O que é que incomodava mais o Maurício? Era a cicatriz ou era a dificuldade na obtenção da fala? Era fala mesmo, com certeza. A fala mais do que Era a fala. cicatriz. E E qual era o tipo de situação? Porque uma das questões que nos surgiu no nosso. Nós temos um podcast que a gente faz, tem vários editoriais diferentes, e num dos editoriais nós temos o Dropcast, o Dropcast são pequenas gotas homeopáticas de informação. E nesse Dropcast nós recebemos de uma mãe de fissurados pedindo para a gente falar sobre o que é ser fanho, como ela dizia, o que é ser fanho, porque diziam do filho dela na escola que o filho era fanho, fanhoso. uhum. O que era, como é que era com você? O que acontecia? Que tipo de má onda é que as pessoas utilizavam para te atingir, Maurício? Era isso mesmo, né? Era chamar de fanho, era chamar de boca arrasada, né? Certo. Fanho, boca arrasada, aí imitava a voz, dava risada, fazia brincadeiras de mau gosto, e por aí ia. Era desse nível aí até o que era pior, o que já era ruim ficou pior. E foi quando começaram a duvidar da minha capacidade mental. Aí eu fiquei nervoso mesmo. Certo. Maurício, esse é um aspecto fundamental e tu chamas a atenção sobre isso. Eu acho que é importantíssimo nós levantarmos essa questão, porque isso acontece e as pessoas experimentam isso mesmo sem ter uma fenda do palato ou do lábio. Todas as vezes que nós vamos nos comunicar numa língua estrangeira, se nós não falarmos bem aquela língua, as pessoas que são os falantes normais dessa língua têm a tendência a subestimar a nossa capacidade, porque a nossa capacidade de comunicação não está adequada. E ela, sem querer, ela passa essa mensagem subliminar de que se não comunica de forma adequada, é porque a capacidade cognitiva está afetada. E esse é um aspecto, um peso terrível, exatamente, inclusive, para as pessoas aprenderem uma segunda língua. Há muitas pessoas que têm vergonha de fazer o aprendizado de uma língua porque não conseguem correr o risco de não falar tão bem ou de serem mal interpretados. Quer dizer, essas pessoas têm a oportunidade, o direito de escolha de não fazerem um aprendizado de uma outra língua. Mas quem nasceu com uma fenda do lábio ou do palato, mais concretamente do palato, que o lábio afeta muito menos, acaba por ter dificuldades articulatórias e não tem escolha.
Não é uma questão de escolha. Eu não posso simplesmente me calar, não é? Portanto, eu tenho que me comunicar e foi isso que aconteceu contigo. Então, como é que é lidar com essa? Como é que foi o teu processo como é que você fez para lidar com isso? Dizer assim, não, peraí, eu só não me comunico porque a minha fala não sai direita, mas eu sou cognitivamente, eu sou inteligente o suficiente ou mais do que essas pessoas que me estão a julgar, com certeza mais, porque é um atestado de pouca inteligência essa atitude de julgamento. Mas como é que foi para você resolver para poder gerir essa situação? Eita, deu uma travada Uhum. no finalzinho, né? Deu. Uhum. Tá me ouvindo agora? Tá. Tô. Uhum. O que eu estava perguntando é se essa situação do aspecto cognitivo da fala, das pessoas fazerem a confusão pela sua fala não ser perfeita, confundirem isso com uma falta de capacidade cognitiva, intelectual, como é que você resolveu isso? Foi com o apoio da psicologia ou você encontrou alguma ferramenta ou eventualmente foi dentro de casa? Como é que foi como é que desmontaste esse quebra-cabeças? Não, com certeza foi com a ajuda do tratamento psicológico e também o cirúrgico. Porque eu me lembro que quando eu fiz a cirurgia do palato, eu já me soltava mais, mesmo ainda não estando 100%. Então, eu falo que foi um trabalho em conjunto, né? O cirurgião, a psicologia e a fonoaudiologia. Esses três foram de extrema importância para mim conseguir virar essa chave e não me importar mais com nada. Isso que você está falando Falar, é extremamente importante, né? Porque ressalta mais uma vez a importância de uma equipe multidisciplinar, de saber que não é só a cirurgia que resolve, não é só a fonoterapia que resolve, não é só a ortodontia, é todo mundo junto, assim, voltado para o tratamento do paciente. E então não é só fechou a fenda, é tudo o que implica, né? A inserção de você na sociedade, se comunicar com outras pessoas, e, enfim, até a, a parte psicológica, né? A importância que isso tem. E, Maurício, você atualmente estuda, trabalha, como que é a sua rotina? eu terminei meu ensino médio em 2013, aí eu fiz vários outros cursos. Em 2019 eu fiz o curso de comissário e era meu sonho, né? De quê? Desculpa? Ser comissário de bordo. Ah! Uhum. É, e hoje não trabalho porque é muito difícil a gente conseguir devido a essa posição. Aí existe muito preconceito lá fora e é bem difícil, né? Eu tento sempre, mas ainda tem essa barreira aí no mercado de trabalho. E eu também estudo, né? Como ele falou, eu estudo inglês. Eu faço inglês. Olha só. Que maravilha. Que ótimo. Eu vou te dar uma dica, então, Maurício, sobre isso. Eu tenho um dos meus pacientes que eu reabilitei, que eu trabalhei na reabilitação dele, o João Afonso. Ele também se apaixonou pelo aerococcus, por esse bichinho da aviação como você. E o João, ele hoje... Eu amo isso mesmo. E o João, hoje, ele passou num concurso em primeiro lugar para controlador de voo, controlador de tráfego aéreo. E Parabéns, viu? na primeira avaliação que ele fez, ele passou nas provas escritas e no psicotécnico e tudo isso. E depois, na altura de fazer o exame de proficiência da língua inglesa, ele foi recusado, exatamente por acharem que ele não conseguiria fazer a proficiência do inglês tão bem por causa da fissura. Ele é fissurado bilateral.
Então, ele fez um período de fonoterapia, um novo período de fonoterapia, voltou ao exame, voltou a ser aprovado e agora já foi chamado e já vai começar a trabalhar no controle de tráfego aéreo, comprovando a sua proficiência na língua portuguesa e na língua inglesa. Portanto, não desista porque é possível. Já no meu caso, eu de fazer o curso todinho e no final eu fui reprovado nos exames médicos. Aí você fala, mas por que foi reprovado? Não falaram. Não falaram. Isso é que é uma... Eu me lembro que a escola falou assim, então, você vai lá, faz sua cirurgia e volta. Como se fosse fácil, né? E tipo, qual cirurgia? Se já fiz todas. Né? Mas igual, assim, veja o que você tem ainda para fazer. Se é para fazer um concurso novo, uma prova nova, tenta de novo. E caso talvez precise algum atestado de alguma coisa, né? Sobre seu caso clínico, então talvez entre em contato com a gente tenta se orientar com advogados e tal sobre o que você pode fazer, porque muitas vezes é sobre isso, é desconhecimento da equipe que fez o seu exame, que fez o seu teste, simplesmente isso faz com que deixem você de lado, mas sendo que você tem a capacidade total de fazer o que você quiser e a sua fala é totalmente compreensível. Então, não tem alguma coisa assim para te deixar de lado por conta disso. Eu acho que é exatamente isso. É uma questão jurídica mesmo, né? Porque, ele veio aqui, reprovou, ok, não serve, vamos descartar. Sendo que eu fiz toda a parte teórica, né? As minhas notas eram até altas. E quando foi para a parte técnica, eu não pude fazer, porque essa tal clínica não, simplesmente não aprovou. Eu já tinha feito alguns exames, outros, né? E na metade dos exames eu fui interrompido por essa pomba. E aí foi literalmente uma pomba, né? Porque veio assim e me desabou. Mas de qualquer forma, assim, não desista, Maurício, porque, né? Não tem um motivo. Eu tinha pensado nisso, não vou mentir. Não desista e eu vou te falar mais. Sincero, eu vou te dizer mais uma coisa, Maurício. Você, como uma pessoa pública, um influencer da nova geração, provavelmente saberá disso tão bem ou melhor do que eu. Existem várias pessoas ligadas à aviação comercial que têm, hoje em dia, canais de divulgação do tema na internet, seja no YouTube, seja no outro lado qualquer. E eu posso te dar um exemplo, uma comandante de voo que começou como hospedeira de bordo, que é a Ju Helps, tem um canal... Conheço, a Ju Helps. Tem o Fernando, tem o Lito de Souza, tem o Panda Bet. Nossa, o Fernando. Então, vai fazendo alguma coisa no sentido de mostrar que isso é o teu sonho, que tu tens esse sonho. Quem sabe um dia desses, uma dessas pessoas acaba por ver um dos teus conteúdos, marca essas pessoas e numa dessas situações, uma pessoa dessa consegue ver uma das suas publicações, sensibiliza e essas pessoas têm contato de certeza absoluta. Por isso eu acho que é bem bacana. Eu comecei o projeto Atlas Lipcast graças ao projeto do Aviões e Música, do Lito de Souza. Foi o Lito que me inspirou para fazer, foi o Lito que me inspirou para fazer esse projeto do Atlas Lipcast. Tanto que no princípio, e desde o princípio do Atlas Lipcast, o que a gente procura é exatamente falar da fenda labiopalatina de uma forma descomplicada. E usando exatamente essa expressão que ele usa na aviação, né? Descomplicar a aviação. Portanto, me parece que há aí gente muito boa no mundo da aviação que está ligado agora nessas andanças da internet, das redes sociais e tudo,
E eu acho que com a tua capacidade, eu já vi muitos dos teus conteúdos, tem muito boa onda, tem muito boa energia. Se tu fizeres algumas coisas que, de certa forma, te conectam com esse universo, entendeu? Para além da Fenda, porque as duas coisas podem caminhar juntas, mas tu fazeres alguma coisa que conecta também com esse universo, num determinado momento, vai marcando essas pessoas nessas publicações e pode ser que um deles olhe para isso e diga assim, que não. Vamos aqui dar uma força. Aqui há pouco no chat estava o Johnny a pedir ajuda também para ti. Eu concordo com ele, acho que é preciso ajuda sim. Todas as pessoas são bem-vindas nas campanhas e por isso, quando tu produzires conteúdo dessa natureza, vamos lá publicar e republicar e marcar essas pessoas. Tem uma série de pessoas, o Aerocast, são muitos os canais desse tipo. A gente tem que chamar essas pessoas para olhar para ti. Inclusive, você me fez lembrar de uma coisa, e até esse exame eu fui reprovado. O meu era só aviação, né? E aí, depois desse choque que eu tive, eu tentei meio que me afastar um pouco e eu acabei mudando um pouco. Mas lá ainda tem o aerofocus aqui, né? Exatamente. Bom. Talvez se atrasou um pouquinho e ainda não é um não definitivo, então continua tentando. E aproveitando o gancho também nos conte sobre a sua vida de influencer, de criador de conteúdo e tudo isso. Então, começou tudo meio que por acaso, né? Não foi nada planejado. Não foi nada planejado, mas depois que eu comecei a falar, a me expor mais sobre a cultura, meio que foi crescendo, né? Foi vindo mais perguntas, foram vindo dúvidas, e eu resolvi transformar essas dúvidas em conteúdo, levando para o feed, para os stories, para o Reels, e compartilhando o conhecimento, porque eu acho que ainda falta muito para ser compartilhado, e eu vejo que tem poucas pessoas no Instagram que abordam sobre esse assunto. Então, quando eu comecei a falar, as pessoas vinham na minha DM. Então eu falei, por que não investir, né? E aí eu comecei a postar, as publicações foram sendo compartilhadas, vinham mais dúvidas, mais questões, e eu respondendo no privado, fazendo conteúdo, e eu tô aí. Muito bom. Mas surge uma ideia, uma dúvida, eu transformo em conteúdo. Exatamente. É esse o segredo da história. É exatamente assim que tem que ser feito. À medida que alguma coisa surge de dificuldade, é essa a ideia mesmo, transformar isso em conteúdo para que as pessoas possam se conectar com esse mundo. Porque é muito importante, Maurício, é muito importante que haja mais informação, que se fale mais da fenda labiopalatina e principalmente que se fale fora dos meios da fenda labiopalatina, que se fale no núcleo geral, nas pessoas em geral. Porque é aquela ilusão que as pessoas têm. Há pouco alguém escreveu aqui no chat dizendo que são poucos. Na verdade, não são tão poucos. São poucos se nós pensarmos numa população de 200 milhões de pessoas. Mas a verdade é que um rácio, uma prevalência de 1 para 650 nascimentos não é propriamente um número tão pequeno como isso. E prova disso é que o Centrinho, o Hospital do RAC em Bauru, já tratou mais de 120 mil pessoas. 120 mil fissurados. Não é? Eles impactaram a vida de muita gente. Se nós considerarmos aí, se fossem todos apenas filhos únicos e com o seu pai e a sua mãe, nós poderíamos triplicar o número de vidas que foram impactadas. E por falar nisso, você tem irmãos ou é filho único? Não, tenho irmão. Tenho sim, um irmão. Mais novo? Mais novo, ele tem 18 anos.
18 anos. E não teve fenda, não teve nenhuma sinal de fenda lábio-palatina? Não, nenhuma, nada. Uhum. E vocês Tá. chegaram a fazer E pesquisa também, genética, Maurício, Oi? Vocês chegaram a fazer a pesquisa de genética? Não, Não. não na chegou. sua família tinha algum Não, caso, alguma coisa ou nunca? não, eu fui o único premiado. Pois é, na loteria da vida. Muito bem. É, o único sorteado. É. Então, realmente, assim, o convite para todas as pessoas que estão vendo aqui o Maurício é para seguir o Maurício, compartilhar o conteúdo dele, aproveitar o conteúdo, porque realmente é fantástico. Qualquer dúvida que você tiver também, se for alguma pergunta, assim, que talvez você não consegue responder, sempre você sabe que conta com a gente, né? E então a gente, assim, expande informação, compartilha com mais pessoas. Então é muito bom essa troca sempre, né? Exatamente. É, eu acho que a informação precisa ser levada para meio que tirar essa ilusão de que, como eu já passei por isso, né? É doidinho, não tem bom juízo. Ele ali. Então, eu acho que a gente precisa quebrar esse pensamento das pessoas. Que, infelizmente, são muito. É uma grande massa É, e ainda pensa assim, porque é fissurado, tem alguma deficiência mental, e não pode viver sozinho, e é. precisa Então, receber aposentadoria, né? É muitas foi. barbaridades que a gente ouve e realmente causa muita revolta. Você hoje, Muita revolta. você hoje pensa fazer dessa via digital uma profissão, Maurício? Ou você pensa em investir noutra atividade profissional? Olha, eu penso assim, eu penso, eu penso em levar essa vida digital como trabalho e seguir em frente. Isso. E mesmo eu venha, e mesmo eu venha conseguir a escutar o aeroportos, eu quero Exatamente. conciliar, Continuar eu quero, conciliando con- isso com as eu redes. quero, con- Exatamente. isso, quero conciliar as duas coisas, né? A profissão dos É. sonhos, que é a aviação, e a profissão da internet. Para levar ainda E mais informação e provar que sim, a gente pode e consegue. exatamente. Maurício, nós fizemos uma entrevista com o Yarley Bermudes, que também é fissurado, e o Yarley ele faz palestras motivacionais e nós falamos aqui sobre aquilo que aconteceu na tua escola, na tua vida, e o cyberbullying. Surgiu algum momento no teu trabalho como influencer, como produtor de conteúdo digital? Houve algum momento em que tu sofreste algum tipo de bullying ou de cyberbullying? Olha, acredita que isso, eu tenho um canal no YouTube, né? Certo. Que tá parado lá há muitos anos. Mas eu tenho um canal no YouTube e isso só me ocorreu 2 vezes. E isso na época me fez parar. Não vou mentir. Me fez parar de produzir. Mas depois eu pensei, por que não voltar? Tinha tantas pessoas que falavam para mim voltar. E eu acabei voltando, né? Uma vez ou outra eu produzo no YouTube. YouTube é meio complicado, né? É, Trabalhar com ele. Mas uma vez ou outra eu produzo um vídeo lá. Não tão voltado para fissura. É mais como se fosse blog. Do dia a dia mesmo, né? Assuntos do momento. certo. Mas no Instagram isso nunca me ocorreu. Ainda não, espero que não aconteça. Mas ainda não me ocorreu. Uhum. Só foi no YouTube mesmo e foi um assunto bem, bem isolado, bem raro. Então, Isso como vem foi uma demonstrar aquilo. minoria, então é para isso, para você continuar e não dar peso para alguma coisa que não precisa, que não tem importância, por mais que seja dolorido, né?
Então, ponderar que vale mais aquele monte de comentários positivos das pessoas que apoiam você do que as outras que, tipo, aquele par de pessoas que só fizeram isso para te fazer desistir, né? Mas eles não vão conseguir, nem conseguirão. Como diz uma influencer, eu sei, ela fala assim, se você é hater, é porque tá dando certo. Infelizmente, volta e meia é a gente se depara com um hater por aí. Sinal que tá dando certo. Exatamente isso. Muito bom mesmo. Ô Maurício, nas nossas lives, em geral, e já dizendo que nós estamos encantados com toda essa história, com toda essa energia que tu trazes, e nas nossas lives nós temos, por norma, aqui um sistema em que a Tia Mai seleciona sempre uma palavra para designar, para caracterizar os nossos convidados. E qual é a palavra de hoje para o Maurício, Tia Mai? Qual será, né? A palavra que eu escolhi para o Maurício é alegria, que é um sentimento agradável e geralmente se manifesta com sinais externos, como o sorriso. É um estado interior fresco e brilhante, gerando bem-estar e altos níveis de energia. Então, foi essa a palavra com que eu defini o Maurício. Eu acho que, né, é lógico, é óbvio. Combina muito. Completamente. Que maravilha. Alegria. E como a gente começou a nossa live, foi exatamente falando disso, né, Maurício? Que a tua imagem desse sorriso que tu tens, cativante, contagiante, ele realmente é uma característica, uma marca muito importante, porque é muito... um dos nossos ex-entrevistados aqui também, que já foi entrevistado, é um dos nossos deepcasters também, que é o André Almeida. O André diz o seguinte, que é preciso falar da fenda labiopalatina sem romantizar, mas sem dramatizar. E eu acho que essa forma de trazer o assunto para a conversa de uma forma séria, porque foi sério tudo que o Maurício viveu, mas com um sorriso nos lábios, é uma lição de vida tão grande, é uma forma tão bonita de expressão que o Maurício nos oferece, que eu acho que serve de estímulo e de lição para todas as... Acho que eu dei uma travada. Cortou um pouquinho. Foi. Eu disse que é uma lição para todo mundo, aquilo que o Maurício representa, é um sinal de boa energia que transmite, e isso tem que chegar a todo mundo, tem que chegar a mais pessoas, especialmente as pessoas que, num determinado momento, possam se sentir fragilizadas ou tristes por ter sido premiado, como tu disseste, com uma fenda labiopalatina. Na verdade, eu acho que vocês acabam por ser, e já disse isso várias vezes, uns verdadeiros heróis sem capa e sem espada, porque vocês têm uma capacidade de reconstrução, de resiliência, de resignação e de superação que é absolutamente admirável, muito mais do que qualquer sentimento de crítica que essas pessoas possam trazer a vocês. Elas deviam todas tirar o chapéu para vocês, estender um tapete vermelho para vos receber sempre, porque é um exemplo de vida muito grande aquele que vocês dão. Realmente. E eu acho que as pessoas deveriam nos olhar como pessoas normais que somos, não como coitadinhos, doentinhos, né? Como costumam olhar. E também o mercado de trabalho poderia ser menos rígido, né? Porque acho que não é só a voz fanha, né? Como dizem, não é só a voz fanha e vai demonstrar a minha capacidade mental, educacional e trabalhista. Uhum. Então eu acho que essa visão deveria ser passada também, sei lá, por um Ministério do Trabalho ou alguém
seja influente nesse meio, porque é muito dificultoso conseguir se inserir nesse mercado. Muito mesmo. E pelo preconceito e pela falta de informação. Acredito eu. É uma das batalhas do Tiago, né, Tia Mai? O Tiago Pois é. César tem andado aí numa grande batalha em relação a isso. E o Tiago, como advogado, tem as ferramentas certas para ajudar, para pôr em marcha esse trabalho, mas uma andorinha não faz verão. Assim como o Maurício, assim como o Tiago, assim como o André, assim como o Yarley, é preciso que os fissurados ponham a sua frente, a sua determinação à frente das coisas e que apareçam para dizer presente, nós estamos aqui, nós somos exatamente como vocês e temos o mesmo direito que todos vocês a entrar no mercado de trabalho ou em qualquer outra situação. É muito, muito, muito importante que essa atitude também surja dentro do próprio mundo da fissura. Realmente. Então, eu acho que isso precisa ser levado mais adiante mesmo. isso. Mas aí é todos juntos, né? Em prol disso, e eu tenho certeza que vamos conseguir. Então, realmente, Maurício, a gente, como sempre, né, passou da hora, porque é muito legal ficar conversando. Mas daí, gratidão para você por ter aceitado esse convite, por estar conosco hoje, mostrando a sua história, a sua superação, a sua energia, a sua alegria, né? E porque com certeza você é um exemplo para muitos fissurados que talvez se sentem sozinhos, para verem que não estão sozinhos e que tem gente como você conseguindo muitas coisas, colocando a cara na frente de uma câmera, construindo, espalhando informação. Então, realmente você é uma inspiração. Gratidão. Verdade. Imagina, eu que agradeço pelo convite, né? Me sinto honrado de poder participar. E a gente está aí mesmo para isso, para ajudar e ser ajudado, e é sobre isso. Maurício, da minha Exatamente. parte também, gratidão imensa. Gratidão não só por ter aceito vir conversar conosco, mas gratidão por tudo que tu estás a fazer e pela importância do que representa o teu gesto de trazer informação, de levar informação sendo fissurado, pela tua coragem, pela tua bravura de se expor e de assumir a tua condição de fissurado de uma forma a que as pessoas que te veem e que têm também a fissura possam sentir o orgulho que é justo e devido a esse teu trabalho, que é um trabalho que, acima de tudo, é um trabalho de valor. E a gente queria te pedir agora, assim, um minuto, que você deixasse uma mensagem, porque o nosso objetivo, o propósito do Atlas Lipcast é exatamente esse, é descomplicar a fenda labiopalatina, é levar informação a todas as pessoas que a gente conseguir alcançar, informação balizada, informação filtrada por profissionais e que possam realmente ser orientadora para famílias, para fissurados. Então, eu queria que tu deixasse aí uma mensagem para quem depois, quando um dia passar por aqui, por essa live, que ela vai ficar gravada, e assistir essa conversa super bonitas, essas mensagens tão bonitas que tu trouxeste, que deixasse uma mensagem para eles sobre o que eles podem obter ou que eles podem lucrar em perceber, em conhecer um mundo através exatamente de um Atlas, que é o Atlas Lipcast. Então, eu queria falar para as pessoas que, independentemente do que você tenha, qual seja a sua condição física ou outra, não deixe de viver, não se tranque numa bolha ou medo do mundo lá fora. Viva por você e não pelas pessoas, porque a vida é sua, ela vai passar, e se você não viver, quem vai perder é você, né? Então, é difícil, mas tenta, porque vai valer a pena. Não viva
reuso. Viva! Fantástico, Maurício. Tia Mai, nós começaremos novamente a nossa semana, preparando já na próxima semana as duas convidadas que devem estar conosco, e também já temos aí outros convidados programados. Por isso, eu espero vocês todos na próxima live de segunda-feira do Atlas Deepcast, e continuamos a nossa pesquisa, não é, Tia Mai? Sobre o título, o nome para nossas lives de segunda-feira, que já não são às 9h30. Por isso, pessoal, Exatamente. Vamos colocar aí nos comentários desse vídeo, vamos partilhar essa informação, vamos fazer com que outras pessoas saibam que existe, de fato, a fenda lava palatina. E eu vou terminar a minha intervenção aqui, para me despedir de vocês, usando aqui a fala do Bruno. O Bruno, que nos deixou aqui um comentário importante, um comentário sobre a tua participação. E ele disse que foi um prazer imenso ouvir as suas histórias, Maurício, e obrigado por compartilhá-las conosco. Desejo-te muito sucesso pessoal e profissional, e eu faço minhas as palavras do Bruno. Obrigado, bem-haja. Muito obrigada pela oportunidade. Gratidão. Até a próxima. Até a próxima. Até. Nos vemos nos ares aí, quem sabe, futuramente.